Ah, eu sou muito informal, cara, assim, é até uma bronca que eu já tive, já me chamaram muita atenção por essa coisa de ser um pouco informal, mas assim, quando você trabalha em alta performance, e eu posso falar isso com muita categoria, é porque você está destinando foco, energia, você está destinando presença, você está destinando intensidade para esse negócio, né? Tudo que te atrapalha nesse processo de entrega do resultado, cara, eu excluo da minha vida. Então, se eu tenho um propósito que é o propósito de desenvolver novas lideranças, se eu tenho um propósito que é de fazer a diferença na vida das pessoas, tudo que me atrapalha para chegar nesse objetivo eu tiro. Então, o fato de eu ser informal, eu falo palavrão pra caramba, às vezes eu sento no chão, porque é uma maneira de eu demonstrar as minhas emoções, né? O cara hoje é líder, ele precisa andar engravatado, precisa ser formal, o cara não pode falar palavrão. Meu amigo, como é que você vai demonstrar a intensidade de um negócio se você não aplica a emoção naquilo que você faz, não entrega a emoção naquilo que você faz? A pior coisa que existe hoje numa empresa é um líder flat, é um líder que não tem, que as pessoas não sabem identificar qual é a emoção daquele cara, o que aquele cara está sentindo. E o que existe hoje no mercado é o contrário. O líder ele precisa ser um cara fechado, um cara severo, um cara, de certa forma, distante. Para com isso. A gente está fazendo tudo errado. Uma palavra é intenso, intensidade. Esse cara mergulha, ele submerge em tudo que ele vai, em tudo que ele faz, assim, tudo. É intenso 100%. Não tem metade aqui ou lá. É toda a energia direcionada para o que ele está disposto a fazer. Ele sempre falava muito de foco, assim, eu achava muito legal. Ele falava, tem que ter foco, tem que ter foco. Então ele era muito planejado, tudo que ele queria, uma viagem que ele fosse fazer, qualquer coisa, ele sempre com muita antecedência planejava, ele traçava uma meta e ia focado até ele atingir aquela meta, assim. Então acho que a questão do foco foi uma coisa muito marcante. Tem muita gente que confunde, né, aquela coisa da presença, né, do líder, aquele cara que chega e ilumina a equipe inteira. De fato, tem pessoas que têm a habilidade de fazer isso, mas não é porque a pessoa é mais iluminada, não, nada disso. É porque é tudo uma questão de foco. E foco depende basicamente de duas coisas. A primeira delas é estado de presença. É você estar naquele momento agora, presente. Então, se o foco depende da existência da presença, ou seja, você precisa estar presente para executar uma tarefa e destinar a energia para alguma coisa, precisa ter alguma coisa que ligue os dois. E isso é a intensidade que dá, é a paixão, é genuinamente o coração que você entrega para as pessoas por uma determinada tarefa. Então, presença e intensidade te dão foco. Então, você vira um ser iluminado, né? Você é um ser iluminado, porque você consegue direcionar a energia para aquilo que precisa. E numa organização, o líder ele precisa ter a sua energia direcionada para as pessoas. Tiago era meu gestor ali, como professor que trabalhava comigo, mas tinha um coordenador que coordenava toda a unidade. E esse coordenador sempre vinha falar comigo, sempre coisas negativas. Tipo, pô, eu fazia 10 coisas, daí fazia uma errada, ele vinha em cima dessa uma errada e batia. E aquilo ali me deixava mal, porque eu falava, poxa, fiz 9 coisas boas, não recebi um elogio e, pô, fiz uma coisa ruim, ele já vem batendo. E aquilo ali ia me deixando mal, chateado. Eu falei com o Thiago, pô, Thiago, cara, não sei qual é do cara, acho que o cara não gosta de mim, pô, não sei, pô, o que tá acontecendo, pô, tô sendo perseguido aqui, o cara, pô, faço 10 coisas, o cara olha ali, escolhe a errada que eu fiz e vem querer, pô, falar mal, tal, me botar pra baixo. E, pô, cara, não, sua visão tá completamente errada. Se ele tá falando com você, é porque ele acredita em você. E acredita na sua mudança, acredita no seu potencial e vê potencial em você ao ponto de tirar o tempo dele, que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e ir lá falar com você, te dar um feedback para você melhorar naquilo. E eu falei, cara, não é possível que isso aí seja a realidade, né? Mas eu decidi confiar no Thiago. Mais para frente, tive a oportunidade de conversar, de ficar mais íntimo desse coordenador, virou até meu amigo,
E vi que realmente era isso. Ele falou, cara, não, eu sempre vi potencial em você. Só que, meu irmão, quando a pessoa que te vê potencial, te quer extrair o melhor. Eu vi que eu podia extrair mais do que eu extraía dos outros em você. Então eu vi você e extraía, te sugava mesmo. Pra quê? Pra chegar nesse momento agora. Você, pô, formado aí, já vou te colocar como professor responsável. Eu falei, pô, verdade. Então aquele momento ali foi um momento onde eu pensei em parar, pensei em desistir, já estava chateado. E o Thiago me deu um ensinamento que eu levo para a vida toda e mudou ali, fez eu seguir em frente. Ele é uma pessoa que ele consegue identificar o outro em 2 segundos e eu sempre admirei muito isso nele, né? Eu achava uma coisa meio mágica, assim, eu falei, gente, mas como é que ele decifra a personalidade do outro em 2 segundos, né? E aí ele conseguia com isso gerir a equipe, né? Porque sabia as limitações e as coisas positivas de cada um através disso, né? Perspicaz, porque ele é capaz de perceber em você, em poucos momentos, assim, poucos minutos, alguma coisa que você precisa realmente melhorar ou precisa trabalhar para conseguir chegar aonde você pode chegar. Então, a palavra perspicaz define ele por causa disso. Ele consegue ter o timing certo para conseguir captar o que você precisa, né? Melhorar, precisa mudar para conseguir alcançar um objetivo ainda maior. Ele consegue, com pequenas conversas e pequenas pontes, né, te levar a ter uma certa maturidade profissional, onde você vai conseguir levantar sua autoestima e seguir para sua vida. E quando você tem essa proximidade de tratar o teu liderado como teu brother, você tem a oportunidade de falar palavras um pouco mais pesadas, entregar mais intensidade naquilo que você precisa passar de recado para a pessoa. E aí você se torna um líder imparável, um líder implacável. Eu gosto muito dessa coisa da proximidade, eu gosto muito dessa necessidade do corpo a corpo, do ser humano. Mas, meu amigo, eu sou implacável. E eu acho que o líder, a liderança, ela precisa ser uma liderança implacável. Viu o problema, marcou a falta, apitou. Vamos lá, dá o cartão amarelo. Muitas das vezes, o cartão vermelho, existem entradas no futebol que são para cartão vermelho. Então, existem faltas no trabalho, existem comportamentos no trabalho que é cartão amarelo. Às vezes, é vermelho direto, ponto, acabou. Você tem que estar muito, deitar com a sua cabeça no travesseiro e estar muito convicto daquilo que você fez era a decisão correta a ser tomada. Ele é o cara da revolução. Essa história de ser chato com planilha é engraçada. Assim, tem um início trágico, mas ela é engraçada. Eu me lembro que, quando eu me formei, eu fui contratado numa academia de bairro, né, pequena, lá no Recreio dos Bandeirantes, e eu me lembro que eu fui contratado a R$6 hora a aula, né, a metade da maioria dos professores, os professores mais antigos. E eu falei, cara, beleza, assim, né, R$6 hora a aula, na época era bem diferente do que é hoje, mas fiquei com um pé atrás em relação ao porquê, do motivo de eu receber um pouco menos, bem menos, da metade, do que o professor mais antigo da academia. E fui questionar o coordenador em relação, o peitudo, né? Fui questionar o coordenador em relação ao porquê eu ganhava menos. E aí o coordenador virou pra mim e falou assim, por que você acha que merece ganhar mais? E eu olhei para aquilo ali, na hora me veio um negócio que eu fiquei muito incomodado, muito incomodado. Na hora eu respondi para ele assim, não, eu só acho que eu não mereço receber menos. Qual é o critério que você utiliza para que eu, né, seja remunerado de uma forma diferente da dele? E isso me trouxe essa necessidade de mostrar para as pessoas o quanto elas valem, né? Existe uma coisa muito interessante que, dentro do negócio, que é o quanto você custa para esse negócio e o quanto você vale. Então eu sempre quis deixar isso muito transparente para as pessoas, né? O quanto que elas valem, o quanto que elas custam. Então, em reuniões, assim, eu sou acostumado a passar o resultado para as pessoas, a transmitir o resultado para as pessoas, não só por e-mail, mas também em reuniões. Então você via lá, nas reuniões que eu fazia, as pessoas assistindo a reunião e o nome de cada um e o resultado que cada um teve no mês que passou, ou no trimestre, ou no ano que passou. Então eu causava um pouco de desconforto nas pessoas
por usar muito essa ferramenta de planilha, eu gosto muito de planilha. E o mais interessante das planilhas é o seguinte, que o sintoma do comportamento do cara, ele reflete no resultado dele. Então, se você tem um número, esse número ele reflete exatamente o comportamento desse cara. Então, eu ia nele exatamente como estratégia de feedback, eu usava o número, ia nele e atuava no comportamento. Ou seja, eu tinha dados para mostrar que o comportamento desse cara estava defasado. Até por mim, hoje como gestor, a facilidade que o Thiago tinha de incomodar as pessoas, né? E o fato de incomodar não quer dizer que você está do outro lado, né? Você está contra a pessoa. Pelo contrário, você está fazendo a pessoa querer cada vez mais entender a situação, né? Ele instigava as pessoas, não tinha medo de dizer a verdade para a pessoa e nem sempre aquela verdade, né, caía super bem para a pessoa na hora. A forma de envolver a gente nos resultados da empresa, né, resultados dele enquanto gestor, e como é que a gente ia conseguir dar esse resultado para ele. Uma palavra que marcou muito na gestão dele foi produtividade. Cara, eu achava muito legal uma coisa que ele fazia, que ele botava muito tudo que ele vivia em números, em planilha e tudo mais. Então não era só uma fala, não era só um achismo. Ele conseguia comprovar ali através das planilhas dele, dos números dele, tudo que ele queria defender pelos números. E isso era muito importante. Na educação física, muita coisa é amadora. Então o cara vinha com esse papel assim, profissional, dando um valor profissional ao nosso trabalho. Cara, eu aprendi a dominar melhor os conteúdos, assim, os resultados, né? Avaliar os resultados, mensurar, pegar dados e mensurar esses dados e usar esses dados em prol de melhorar o meu trabalho, de melhorar as pessoas, de como conduzir as pessoas. Eu acho que isso foi o maior. E também, lógico, autorreflexão, né? O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Ela sempre pergunta. Eram sempre 3 perguntas que ele fazia, né? O que você está fazendo, para que você está fazendo e para quem? Chama-se feedback. Essa palavra eu não sabia o que era, com 19, 20 anos, quando eu conheci o Thiago. O Thiago falava toda hora, feedback positivo, feedback. E aquilo ali despertou o conhecimento, despertou em mim a vontade de saber o que era. E graças aos feedbacks de Thiago, tanto positivo como feedbacks negativos, eu pude melhorar, pude evoluir. E eu acho que o Thiago é o cara dos feedbacks. Ele vai chegar e vai te dar um feedback. Muitos podem encarar como uma coisa ruim, como um dia eu encarei o meu gestor, mas outros podem encarar de coração aberto, querer ouvir aquele feedback e botar em prática e aprender e mostrar que pode evoluir através daquele toque, daquele conceito.